A paz do Senhor, meus queridos irmãos, começando mais uma EBD, Lições Bíblicas. Esse vídeo de hoje será bem resumido, bem completo, ok? Pois estamos em algumas interferências aqui no nosso estúdio de gravação, ok? Mas estamos na nossa quinta lição da nossa revista, pregando, ou melhor, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, ok? Uma revista missiológica, evangelizadora, incrível, com 14 lições, uma a mais, né? Costuma-se a ser 13 lições. E a nossa quinta lição, a qual nós estamos, é uma perspectiva pentecostal de missões. A primeira coisa que temos que entender é o que é o pentecostalismo, melhor chamado de até pentecostalismo clássico, porque há neopentecostais que têm andado por caminhos difíceis. Então, qual é o pentecostalismo clássico? O Pentecostes de Atos 2. Nós entenderemos nessa revista que Deus deseja derramar sobre a igreja o mesmo Espírito Santo que derramou lá em Atos capítulo 2. Ok? O texto áureo fala a respeito disso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, temos que entender isso aqui categoricamente, ok? Recebereis a virtude. Essa virtude ou poder é chamado de dinamis, ok? Que vem a nossa palavra dinamite. O poder explosivo, o poder forte, arrasador, o poder que não importa a pedra, como maciça ela seja, ele destrói e chega ao seu objetivo. Destruir nos melhores do significado, de forma de conquistar, de ir adiante, de vencer o obstáculo, tá certo? Então, recebereis o poder, a dinamite, o poder do céu, do Espírito Santo. Então, vocês ser-me-ão testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, uma perspectiva pentecostal de missões. O que é pentecostal, tá certo? É acreditar nessa virtude, é acreditar nesse poder que recebemos. Ainda hoje não cessou, não somos cessacionistas, somos continuacionistas. Acreditamos que o mesmo Espírito Santo que desceu no Pentecostes, desce ainda e batiza ainda hoje e faz as mesmas obras, ok? Depois, pentecostal é isso. Perspectiva pentecostal. Pentecostalismo é acreditar na experiência com o Espírito Santo que nos conduz ao caminho que é Jesus e nos revela o Pai que é Deus. Então o Espírito Santo, como Jesus falou, não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, e vos ensinará tudo quanto eu tenho dito, e vos guiará em toda a verdade. Ok? Mas vamos lá. Entendemos que o mesmo Espírito Santo que foi derramado em Atos 2, Deus deseja derramar na igreja da atualidade. E esse Espírito Santo, e essa virtude do Espírito Santo, é que produz o amor, a paixão, o ânimo, a ousadia para evangelismos e para missões. Então, se a igreja parou de evangelizar, parou de fazer missões, é porque ela deixou de ser orientada pelo Espírito Santo para tal obra. E deixou de cumprir a grande comissão, o ide e pregai, a ordem de Jesus para nós, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões, é que nós pentecostais somos evangélicos. Esse é o primeiro ponto. Não somos uma seita, ok? Ali na Reforma Protestante, houve a divisão do catolicismo romano e do cristianismo, do protestantismo, do cristianismo genuíno. Então, nós pentecostais estamos firmados nas bases da Reforma Protestante. Não somos seitas, não somos uma igreja repartida de forma nenhuma. Somos evangélicos, vivemos o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque nós pregamos a mesma palavra da reforma. O quê? Pregamos a autoridade das Escrituras. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, incorruptível. Ela não só é, escute só, ela não só está escrita a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a maior das profecias.
Não tem maior, não tem melhor. Ela, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Então nós pentecostais acreditamos assim. Não somos seita não, ok? Eu vou adicionar mais um ponto aqui, tá certo? A autoridade das escrituras comprova que somos evangélicos. Segundo, cristocêntrico. Sabemos que Jesus é o centro de tudo. Não é o homem, não é a matéria, não é as ideias, não. Jesus é o centro. Jesus. Depois, salvação pela fé. Não pregamos salvação por obra, salvação por qualquer outro meio, a não ser pela fé em Cristo. E depois, o sacerdócio universal dos crentes. Nós, pentecostais, acreditamos categoricamente que todo crente, todo homem que acredita em Deus, toda mulher, todo servo de Deus, pode ter a palavra de Deus e o Espírito Santo revelar as Escrituras ao seu coração. Ok? Primeiro ponto é esse. Depois, nós somos pentecostais. Nós acreditamos que o trabalho do Espírito Santo é quem nos dá a força propulsora para as missões e para os evangelismos. Aí explica muita coisa. Ok? Explica muita coisa. O que mais? Terceiro ponto. Contribuições pentecostais às missões. Temos que entender o seguinte, que o Espírito Santo, para nós pentecostais, ele é simplesmente quem chama o homem e quem vocaciona o homem para a missão. Né? O Espírito Santo é quem direciona os seus servos, missionários e evangelistas a irem pregar em lugares que Jesus não foi pregado ainda, porque existem lugares assim ainda. Ok? Nós vemos exemplos da Bíblia. O Espírito Santo direcionando Paulo, Barnabé para a obra. O Espírito Santo direcionando o apóstolo Paulo, olha, não desce para lá, para aquela cidade, nem vai para outra, mas vai a Macedônia, numa visão. E ajuda aquele povo. Então o Espírito Santo, a contribuição dos pentecostais para as missões eles plantam igrejas onde não foi plantado ainda, porque o Espírito Santo os leva até lá. Ok? O que mais? O sucesso dessas missões de plantar igrejas é o lugar que damos ao Espírito Santo. Entendemos que o Espírito Santo é fundamental para evangelismo e missões. Não adianta fazer campanhas evangelizadoras, ofertas, não adianta fazer programas de alimentação, programas de vestimentas, se não for guiado pelo Espírito Santo e pela palavra. Ok? Então essa é a perspectiva pentecostal. Segundo ponto. A obra missionária, segundo tópico. A obra missionária depois do Pentecoste. A causa da obra missionária da primeira igreja. Nós vemos que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva de Atos 2, houve uma propulsão a eles pregarem o evangelho. É certo que por um tempo ficaram, depois do Pentecostes, de receber o Espírito Santo, ficaram reclusos ali. Foi necessária a morte de Estevão e a perseguição para a igreja se dissipar e ir cumprir a missão. Mas quando eles foram, a Bíblia diz que eles foram com ousadia. E com eles o Espírito Santo fazendo sinais e prodígios, confirmando a palavra da pregação. Então nós pentecostais entendemos isso. Que não adianta qualquer outro meio. O Espírito Santo é aquele que age e confirma a palavra do pregador, do missionário, do evangelista. Depois, segundo ponto, a expansão missionária da primeira igreja. Nós vemos que o Espírito Santo vocacionou e chamou muitas pessoas. Não somente o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, mas Pedro, que pregava para os judeus. Filipe, o diácono, o primeiro missionário transcultural que pregou para um africano, que vinha da Etiópia. Quem mais? A gente vê Apolo, um pregador intelectual. Nós vemos João Marcos, um escritor que escreveu o Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Então temos que entender isso, ok? Depois, ainda no primeiro tópico, ok? No segundo tópico, nós vemos no terceiro ponto, Deus não faz acepção de pessoas. Então na obra missionária pentecostal, a gente entende que a expansão da obra missionária evangelística por causa do Espírito Santo. Depois, ele vocaciona pessoas diferentes, com dons diferentes para a obra.
E ele não faz acepção de pessoas. Tanto o missionário e evangelista que vai ao campo, tanto que recebe a mensagem. Deus não faz acepção, ele recebe e transforma a pessoa e capacita para a obra. Vemos isso, o apóstolo Pedro, categoricamente, um homem muito nacionalista, muito racial, né? Dizendo, olha, Deus não faz acepção de pessoas. João dizendo que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, o Espírito Santo é quem capacita o homem para fazer essa obra. De entender que Deus quer que todos sejam salvos. Quer que todos venham ao conhecimento da verdade. E o Espírito Santo é aquele que vai, convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo e transforma ele. E abençoa a obra missionária. E prospera a obra missionária. Terceiro e último tópico. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro ponto, a função do Espírito Santo na obra missionária. Entendemos que a função do Espírito Santo na obra missionária é vocacionar, separar, ungir, inspirar e enviar homens e mulheres a todos os lugares do mundo pregando o Evangelho. Então, não tem como fazer a obra missionária sem o Espírito Santo. Porque é Ele mesmo que chama o homem e diz para onde ele deve ir. O que deve fazer, o que deve pregar. É certo que a pregação é esta, é a palavra. Mas como explicá-la, como aplicar ela a determinada nação, povo e pessoas? Ok? Vamos mais. O Espírito Santo também, ele toca o coração da igreja local para contribuir financeiramente para manter os evangelistas e missionários no campo. Para eles não estarem desprovidos, não passarem necessidades, ok? E conseguirem ir avante no trabalho missionário. Segundo ponto, o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. É o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Então o Espírito Santo, ele deseja que essa obra missionária, que a obra de pregar o Evangelho seja feita. E é ele mesmo que instrui o homem a como trabalhar no campo. Como se comportar no campo. Como perseverar no campo e ir até o fim da carreira. E terceiro e último ponto, Deus age por meio do Espírito Santo. A assistência do Espírito Santo na obra missionária. A Bíblia diz que é Ele que nos assiste em nossa fraqueza. Ele que é o nosso que nos consola nas nossas dores. Quando estamos na igreja local e passamos dificuldades, ao pastor, aos obreiros, o Espírito Santo está ali conosco. Mas quando vamos ao campo, não tem pastor, não tem obreiros, é só o missionário e o evangelista lutando, trabalhando, pregando. Se o Espírito Santo não estiver com ele, para o auxiliar, para ser assistência dele, ele não consegue ir muito longe, ele cai, ele fica prostrado. Ok? O nosso Deus não é um Deus deísta, um Deus que está longe dos homens, um Deus que não quer se comunicar com os homens, não. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar em nós, habitar em nós, para falar conosco, para nos usar, nos ajudar, nos abençoar, nos capacitar, sentirmos a presença dele. E a chama missionária e evangelizadora arder dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Ok? Então a conclusão é, nesta lição estudamos uma das importantes contribuições pentecostais para as missões modernas. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário. E toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. E essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século 21. Amém, meus irmãos? Então, um tempo muito difícil de modernismo, de imediatismo, de hedonismo, de narcisismo.
Um tempo que os homens só pensam neles e as suas ideias é o que governa eles. A igreja, os pentecostais, todos nós que acreditamos no poder do Espírito Santo, não somos direcionados pelo imediatismo, pelo narcisismo, pelo materialismo, não. Somos direcionados em toda boa obra pelo Espírito Santo e pela sua voz, da sua palavra. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Esse é mais uma EBD, Lições Bíblicas. Eu peço aos irmãos, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para abençoar essa obra, para chegar ainda a muitos corações o ensino da palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima lição, no nome de Jesus.